e as discussões, gostaria de lembrar aos senhores parlamentares e às senhoras que na próxima terça-feira, 21 de abril, então, essa mesa diretora entende que nós vamos fazer, no dia 21, que seria o dia da reunião, não haverá reunião, e nós voltaremos a ter reunião no dia 28 de abril. Então, nós recebemos algumas questões aqui levantadas, alguns projetos de necessidade do Executivo. Fizemos uma triagem aqui do que era necessário para o Legislativo. Existe um pedido do prefeito de alguns projetos, então a mesa diretora está encaminhando nesse sentido, mas queria ouvir os senhores em relação a isso, se contempla também os senhores a gente voltar no dia 28. A próxima terça. Só pela ordem, senhora presidente, só gostaria que, novamente, Vossa Excelência nos dissesse quais são os projetos de lei que o prefeito pediu que fosse de caráter de urgência, por gentileza. Obrigado. Ele pediu o 024, 028, 030, 031. São 4 projetos. Então, está em discussão o recesso do dia 21, com retorno dia 28. Alguém gostaria de se colocar? Então, ficamos definidos que a nossa próxima reunião é no dia 28, terça-feira da outra semana, 28 de abril. Está em discussão as proposições avulsas. Algum inscrito? Pois não, vereador Idelmino. Muito obrigado, senhora presidente. De forma bem rápida, eu peço aqui a atenção dos colegas, também a aprovação da indicação número 186/2015, que é a respeito da instalação de 2 quebra-molas lá no distrito de Cachoeira de Santa Cruz. Os colegas sabem que não é muito do meu perfil fazer esse tipo de indicação em relação a quebra-molas, mas naquela localidade, depois que foi feito o asfaltamento, o trânsito de veículos ali, em alta velocidade, se intensificou, e todos sabem que ali nós temos uma escola, então exatamente no sentido de prevenir acidentes, envolvendo principalmente crianças. Venho aqui pedir a aprovação dessa indicação e já falar diretamente aqui ao representante do Executivo nessa casa, o vereador Paulinho Brasília, que se empenhasse em relação à construção desses 2 quebra-molas, que realmente é uma questão de urgência. E aí, rapidamente, só aproveitando a ocasião e falando ainda ali do distrito de Cachoeirinha, depois que foi feito ali, o vereador Paulinho, o asfaltamento também começou a acontecer, o esbarrancamento da parte superior, que nós temos ali duas estradas, 2 ruas, aliás, e eu acho que vai ser necessária a intervenção ali da Secretaria de Obras, não sei ainda de que maneira, de repente fazer algum muro de contenção, mas já para chamar a atenção do senhor para essa necessidade, que o senhor encaminhe também essa solicitação, não feita aqui por forma de indicação, mas que também se faz necessário para aquela localidade. Obrigado. Pois não, vereador Lidson Lene. Senhor presidente, dentre as minhas indicações, das minhas proposições, na verdade, existe a da CEMIG, a representação. Essa representação tem por objetivo que a CEMIG honre o que ela contratou com o município. Já passou mais de 4 meses, se eu não me engano,
do prazo final para poder colocar a iluminação lá no bairro João Brás, uma determinada rua. Isso foi pago à vista pelo município, isso foi no início de 2014, e o valor de 15 mil saiu dos cofres públicos, nosso dinheiro, nossos impostos, e a CEMIG até o momento não realizou a obra que foi contratada e paga. Inclusive, não tendo retorno nenhum, eu acho que o município tem até que agir na forma da lei para que cobrar, além do serviço, uma multa ou alguma coisa assim, desse sentido, que esteja no contrato. E outra saindo da representação, uma indicação minha, é novamente com a rua Padre Álvaro Correia Borges. Eu tenho até uma apresentação que o pessoal da comunicação fez para mim. O ano passado, no mês de junho, por favor, pode colocar. Isso, obrigado. No mês de junho, foi feita a imagem, dia 3 de junho de 2014. Foi feita, após várias e várias denúncias, segura essa imagem, vários pedidos, foi feita a realização do tapa-buraco nesse local. Está vendo? Tem uma porta em pé que permaneceu quase 90 dias, e depois de muito tempo, o município foi lá e tampou o buraco. Pois bem, a situação ela vem se repetindo ano a ano. E a situação de hoje não tem porta em pé mais, não tem. Porém, as imagens de hoje, por favor, são essas. É um tanto quanto pior do que estava ano passado. Por favor, pode ir na sequência das imagens. Então, eles têm colocado madeira para tampar o buraco e para evitar que a poça d'água entre, quando o carro passa, entre dentro das casas. Um bueiro fora do nível e cheio de buraco. Você tem ali o SAAI que corta e não tampa o buraco. Aí você tem o mesmo buraco onde tinha uma porta que foi feita do mesmo jeito, empoçando água. Então, essa rua ela deve ter em torno de uns 80 metros. E ela vem sendo prejudicada e muito a estrutura dela. Então, o pedido é para que se faça ou o recapeamento todo, geral, fazendo as canaletas nas laterais, para que você possa ter um escoamento melhor da água, ou, de imediato, fazer aí o tapa-buraco para amenizar a situação, mesmo sabendo que em novos períodos de chuva virá a acontecer tudo de novo. Então, essa atenção especial é uma rua onde passa lotação, é uma rua de acesso Dom Silvério com a Avenida Jacó Lopes de Castro. Então, é uma via muito utilizada e a população clama por resolver essa situação. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereadora Maura. Eu queria falar sobre a minha indicação. Primeira é a lâmpada lá no cruzamento da Rua Gomes Barbosa com a Santa Rita, para intervir com a CEMIG, porque tem mais de 3 meses que a lâmpada está queimada lá, está uma escuridão danada lá, muito escura a rua. Então, eu gostaria que o Luciano intercedesse com a CEMIG para o mais rápido possível, que já tem 3 meses que não troca a lâmpada. A segunda indicação minha é que eu estive na rodoviária semana passada e vários pessoal do guichê me pediram para mim pedir ao prefeito que tem 2 anos que eles tiraram o bebedouro da rodoviária. Não tem onde beber água. Se os bares estiverem fechados, se chegar uma pessoa lá, não tem. E quem não tem dinheiro é obrigado a comprar água? Então, eu gostaria de pedir com carinho ao prefeito para tomar uma providência para pôr os 2 bebedouros na rodoviária. E a terceira indicação minha é sobre a rua Planaltina e Avenida Padre Geraldo Paiva.
que está acontecendo? Lá tem pedra fincada, cheio de pedra fincada, e um morro muito assim, ali na igreja Nossa Senhora de Fátima, aquela rua com as pedras fincadas, quando chove, não tem condições do pedestre subir e nem carros. Por quê? Dá um barro, escorrega, danifica os carros e o pessoal está caindo naquela rua. Então, assim que pudesse, para olhar-se com carinho, né, porque é bastante defeito no calçamento, bastante buraco, né, acesso. O pessoal do veículo não está tendo condições de subir a rua época de chuva. Então, eu gostaria que olhasse com carinho a rua Planaltina, Sobradinho e a parte da Avenida Geraldo Paiva, localizado no bairro de Fátima. Muito obrigada. O vereador Marcos Nunes citou, né? Então, só lembrando de cumprimentar aqui o secretário de governo, Luciano Piovesan, que se encontra aqui. Lembrando, justificando a ausência dos vereadores Edenilson José e João de Josino, por a questão de nojo. Está em votação as proposições avulsas? Pois não, vereador, desculpa. Vereador Helder Evangelista, hoje mesmo um pouco adoentado, vai usar a tribuna. Boa noite, senhora presidente. Em nome do qual cumprimento aos membros da mesa, meus nobres colegas e ao público presente. Vou tentar falar um pouquinho aqui, mas um pouco complicado. O que eu queria dizer mesmo, somente sobre a minha indicação, como o meio quilo já havia dito aqui também em relação às ruas de Nova Viçosa, então eu fiz a indicação solicitando aí, já que nós vamos ter que aguardar um período para que se possa termos o calçamento, até as vias que vão ser asfaltadas, que faça esse paliativo com a Patrol, que faça o cascalhamento, para dar as condições melhores ali. E falando também em relação ali a rua principal de acesso à Farinheira, a rua de acesso a Heróis, aquela rua ali, aquela estrada, ela foi limpa esse ano umas 3 vezes pela prefeitura, meio. Foi limpa umas 3 vezes pela prefeitura. E essa foi final de semana, na sexta-feira, que eu passei por lá de novo, tinha 5 aparelhos de televisão jogados lá. O bom é que a população mesmo já passa, já recolhe os aparelhos. Não sei o que eles estão fazendo com ele não, mas pelo menos já recolhe. Mas isso é muita falta de consciência da população que não colabora, tá? Eu sou testemunha que eu passo ali sempre, ali foi limpo umas 3 vezes esse ano. Mas, infelizmente, o pessoal tinha que fazer as denúncias, anotar essas placas de veículos que estão fazendo esse depósito ali, para poder que sejam tomadas as providências. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereadora Heloísa. Boa noite, presidenta, todos os colegas vereadores, público presente, o Luciano está aqui presente, o Fosquinha, meu amigo, meu outro amigo também está aí presente. A minha indicação hoje é sobre a limpeza da rua da Cônigo Modesto Paiva, que está faltando lá limpeza, que tem um entulho, já tem uns 3 meses que já tem esse entulho na rua Cônigo Modesto Paiva, e também muito mato, a capina, está precisando de fazer. E na rua Dona Amélia, já tem uns postes, só falta iluminação, que é no bairro Valvaçu, descendo ali para o Corpo dos Portugueses, Coco São João, aquela parte de zona rural. Chegando ali próximo à pista de moto. Precisamos do asfalto, porque na época de chuva é muito barro. E na época que não tem chuva, é muita poeira. Aí está precisando o mais rápido possível, Luciano, providenciar aquela parte ali, por favor. E também a rua Geraldo Calixto. Tem uma lâmpada queimada e também precisando de asfalto, porque tem um cadeirante nesta rua, Luciano.
E está precisando mais rápido, porque sendo de pedra, aí não tem como esse cadeirante passar, né, com a sua cadeira. E também quero falar aqui sobre a iluminação o asfalto da rua Deco Vidigal, lá no bairro Nova Viçosa. Que eu já pedi já, Luciana, né? Já fiz essa indicação e estou contando com você, da rua Deco Vidigal. Obrigado. Então, vamos colocar em votação as proposições avulsas. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como encontram. Proposições avulsas aprovadas. Vamos, então, começar a pauta para as votações, as discussões e votações aos projetos. Senhor secretário, por favor. Discussão e votação do projeto de lei número 020/2015. O projeto está em segunda votação e a exigência de quórum é de maioria absoluta. De autoria do vereador Lidson Lenner, que revoga o parágrafo 3º do artigo 85 da Lei 1523 de 2002, que dispõe sobre o Código do Meio Ambiente. Projeto em discussão. O vereador Lidson Lenner saiu um pouquinho, ele não está se sentindo bem. O senhor pode dizer para a gente? Só para dizer do que se trata. Então, veja bem, para os crimes ambientais, existe uma série de medidas que esse artigo 85 preconiza no Código do Meio Ambiente. E esse artigo 3º, ele fala o seguinte: se a pessoa cumpriu as penas aos quais ela foi indicada a fazer, que ela teria um abatimento na multa de 50% do valor. Então, por decisão do CODEM, o vereador Lidson Lenner colocou o projeto aqui na Câmara, há uma solicitação de que não haja redução da pena, porque uma coisa é você fazer, uma coisa é você pagar a pena, desculpa, eu falei errado, né? E a outra coisa é você pagar a multa, né? Então, que a multa seja dos 100%, independente da pena que a pessoa levou. Ou seja, nós estamos tornando um pouco mais duro a legislação ambiental, para que a pessoa pense duas vezes antes de fazer alguma coisa que ele sabe que ele possa ser multado. A lei vai nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, Marcos, pelos esclarecimentos. Então, está em segunda votação, desculpa. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda votação. Dispensa da terceira votação, excelência. Alexandre Valente, vereador, presidente da Comissão de Justiça e Redação, está pedindo, então, dispensa da terceira votação. Em discussão, em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Dispensa da terceira votação do projeto de lei 020/2015. Aprovada, o projeto segue para as correções e providências. Pois não, senhor secretário, próximo projeto. Próximo projeto na pauta é o projeto de lei número 023 de 2015, que tramita em segunda votação e o quórum é de maioria simples para aprovação, de autoria do senhor vereador Lidson Lenner Ferreira. Altera a redação do inciso 4 do artigo 9º da Lei 2029 de 2010, que dispõe sobre as normas para a denominação de vias públicas e dá outras providências. Em discussão. Senhora presidente, gostaria de pedir vistas desse projeto de lei para propor uma alteração.
Pedido de vistas do vereador Luiz Eduardo. Em discussão. Em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei 023/2015 foi pedido vistas, retorna na próxima semana com algumas alterações. Próximo projeto de lei, senhora presidente, é o projeto 026/2015, de autoria do vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, em segunda votação, e o quórum para aprovação é de maioria simples. Acrescenta o artigo 2, a Lei 2029, que dispõe sobre normas de denominação de vias públicas. Projeto em discussão. Senhor vereador, o senhor podia só expor para a gente do que o projeto está tratando? Nesse projeto nós apresentamos aquela proposta para que fossem levados ao registro e ao conhecimento órgãos como IBGE, Justiça Federal, Justiça Estadual, Delegacia de Polícia, INSS, cartórios, já que apenas o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a CEMIG e os Correios, é que tomam conhecimento da denominação de vias públicas. E esses órgãos são de grande importância e necessitam de ter o conhecimento de quais são os logradouros com as suas denominações, para que ele possa estar enviando correspondências e também identificando os usuários que procuram por eles. E a segunda proposição era que, caso a pessoa, o morador de um determinado logradouro, queira ele, por sua vontade própria, adquirir uma placa para a denominação da rua, que fosse permitido a ele, caso ele queira. A obrigação é do município, mas se o morador optar por ele mesmo adquirir, permitiria-se com regras estabelecidas pelo Poder Executivo. Esclarecido, senhor vereador. Em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 026/2015, aprovado em segunda votação. Emenda... Pois não, vereador. Dispensa da terceira votação. Pedido da dispensa da terceira votação do projeto 026/2015 pelo vereador Alexandre Valente. Em discussão. Em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido da dispensa da terceira votação aprovado. Projeto segue para as correções e devidas providências. Próximo projeto é uma emenda modificativa de número 001, de autoria do vereador Sávio José do Carmo Silva, ao projeto de lei do Executivo, de número 027/2015, que trata da contratação temporária do pessoal para o Programa de Saúde da Família. Única votação e o quórum exigido é de maioria absoluta. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, o projeto de emenda modificativa número 001, ele estará em discussão, mas só para explicar para os senhores, eu acho que quem esteve aí com as emendas nas pastas e fizeram a leitura, só para entender que a emenda que o vereador Sávio José traz, logo após, na emenda número 02, é do vereador Luiz Eduardo. E a emenda de um vereador, eu posso dizer, é antagônica. Então, ou se vota uma favorável a uma ou a outra, né? Uma acaba estando aí em detrimento da outra. Então, ou os senhores e as senhoras vão votar, né, na emenda do vereador Sávio José, ou vão votar no da emenda do vereador Luiz Eduardo. Acho que, pela nossa tranquilidade de discussão, nós poderíamos até fazer o seguinte:
fazer a discussão da emenda do vereador Sávio José, não sei, aqui está o meu eterno presidente, se isso é possível, fazer a discussão das duas emendas e fazer a votação, ou obrigatoriamente eu tenho que fazer uma votação primeiro? Com relação à votação, são distintos. Então, vamos fazer só a discussão mesmo da 001, que é do vereador Sávio José. Sim. Boa noite, senhora presidenta. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público presente, aos que nos ouvem, nos assistem, os servidores dessa casa. É a primeira vez que eu uso hoje o microfone. Gostaria de saudar a todos. Senhora presidenta, eu acredito que a gente vai fazer a discussão aqui. O vereador Luiz Eduardo vai defender o ponto de vista dele. E se a minha emenda está primeira na pauta, ela vai ser votada. Se ela for aprovada, a dele não tem discussão. Se ela for reprovada, a dele vai para discussão. Não é isso? Nada. Então é o seguinte, eu já basicamente falei na semana passada, mas eu vou aqui só relembrar aos colegas do que se trata. É um projeto que fala sobre contratação temporária por projeto seletivo simplificado. Então, o executivo, ele adequou o projeto de acordo com as necessidades reais que ele viu e mandou para essa casa. A minha emenda, ela simplesmente retira a prova somente de títulos. Então, todo mundo que for fazer processo seletivo, aí vai depender da prefeitura, se ela quer fazer só prova ou provas e títulos, ou redação e título. Agora, só títulos não é possível, porque avalio eu que não é a melhor forma de você qualificar os futuros servidores públicos. Isso também está em consonância com a legislação federal, que fala de provas e títulos ou só provas. Bem, eu vou aproveitar o meu tempo ali para dizer por que a minha emenda ela é diferente do vereador Luiz Eduardo. Nesse ponto, o vereador Luiz Eduardo só discorda do meu ponto de vista parcialmente. Ele criou um novo dispositivo nessa lei que coloca que para médicos, somente para médicos, esse processo seletivo pode ser só por títulos. Eu discordo desse pensamento do vereador Luiz Eduardo e explico por quê. Eu acredito que quando você tem um processo seletivo, você tem que avaliar da melhor forma possível todos os profissionais. É claro que todo momento podem aparecer urgências, só que a lei ela já contempla, vereador Helder, os casos de urgência. Na urgência, tanto para médico, enfermeiro, professor, dentista, auxiliar administrativo, qualquer cargo, a prefeitura tem condição de contratar temporariamente, sem usar nenhum tipo de seleção, a critério dela. Então, essa minha emenda, ela não inviabiliza de forma alguma que o município fique sem algum profissional. O que ela fala é que nos processos seletivos, ou seja, que vai ter um edital, que vai ser divulgado, que vai ter data marcada, nesse sim, todos os profissionais que forem fazer o processo, eles vão ter que passar por prova. Eu não vejo por que você fazer a diferenciação por uma categoria. Se todas têm que fazer prova, os médicos também têm que fazer prova. Eu tenho certeza que a grande maioria dos médicos não vê menor problema em fazer prova. O vereador Luiz Eduardo, ele usou a tribuna semana passada e colocou o seguinte argumento, que em várias cidades, aqui em Viçosa também, muitos médicos não aparecem para fazer prova, porque não é atrativo para eles. No último processo seletivo, nos 2 últimos processos seletivos que teve em Viçosa para a saúde, 2011 e 2013, ambos tiveram médicos fazendo o processo seletivo, inclusive em número maior do que o número de vagas que existia. Você tem hoje médicos na lista de espera do processo seletivo.
Então, não vejo que isso proceda. E, repito, não vejo que o próprio médico vai encarar, no que eu entendo, uma vantagem. Eu acho que ele vai querer, como qualquer profissional, cumprir os ritos habituais de um processo seletivo. Então, por isso que eu defendo essa emenda, para dizer que se um enfermeiro tem que fazer, se um técnico de enfermagem, dentista, agente de saúde, por que não um médico? E para concluir a minha fala, não tem nessa minha proposta o risco do município ficar descoberto, porque está na lei a questão da urgência, vereador Meio Quilo. Repito, tá? Se tiver urgência, o município tem o direito, eu estou vendo o Luciano ali balançando a cabeça, ele sabe disso, o município tem o direito de contratar por 180 dias, 6 meses, sem nenhuma seleção, a critério dele. Então, não inviabiliza a falta de médico. Muito obrigado. Em discussão, vereador Luiz Eduardo. Senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, bem esclareceu o vereador Sávio. Aqui ele colocou que o projeto dele trata de todo o corpo de pessoal do programa de saúde da família, seja médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, todos têm que passar por provas e títulos, muito claramente. Pensando exatamente nessa dificuldade de alguns PSFs, do povo sem atendimento, eu busquei socorro numa decisão que o governo federal tomou em não analisar currículos, em não colocar provas de títulos, quando abriu o programa Mais Médicos para o Brasil. Tivemos médicos cubanos, argentinos, uruguaios, paraguaios, franceses, italianos e de outras nacionalidades mais, que estão hoje trabalhando no Brasil, para decidir definitivamente a questão da saúde brasileira. E por que agora nós não podemos colocar o programa Mais Médicos no programa de saúde da família do município, privilegiando o médico brasileiro, dando aquele mérito ao médico brasileiro que já tem uma titulação e que já tem uma experiência. Estou apenas fazendo uma adaptação do programa do governo federal, que tem sido um grande sucesso, para o programa do governo municipal, que também espero que seja um grande sucesso. O vereador Sávio, na semana passada, conversávamos sobre a oportunidade do parlamento trazer a discussão de ideias, que fossem ideias antagônicas, que fossem ideias de mérito, que pudessem transparecer. Mas eu estou apenas colocando uma proposição única e exclusivamente para o médico. Por quê? É um profissional que hoje está escasso no mercado, a ponto de termos que chamar o profissional do exterior. É uma realidade brasileira. Não adianta criticarmos. O que tem dado certo, nós devemos trazer para o nosso município. Então, senhoras e senhores, à medida que o médico, ele não precisa vir fazer uma prova, à medida que ele sabe que apenas por títulos e experiência, não sei o que vai constar no edital, nós não estamos impedindo que o edital possa colocar título, experiência e outra qualificativa mais. É essa a nossa proposta de hoje. Pois não, vereador Paulinho Brasília? Apenas uma pergunta, Vossa Excelência faz essa observação, mas o bojo do projeto, os dois têm o mesmo pensamento. Não, na verdade não. O vereador Sávio José coloca a tônica que todo o processo seletivo ele tem que ser de provas e títulos para todo mundo, ou só provas, todo o processo. Ou a pessoa faz prova, ou a pessoa tem a prova que ela faz e mais o título.
Eu estou colocando que única e exclusivamente para médicos, somente para médicos, possa ser contratado por títulos. Ou seja, à medida que ele tem especialização, lato sensu, à medida que ele tem doutorado e mestrado, ele vai ser contemplado para a contratação do Programa de Saúde da Família. Mas a minha pergunta seria, para outros profissionais que não sejam médicos, aí... Não, só provas e títulos. Só provas e títulos. Só provas e títulos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, embora entenda o pensamento que hoje abrange o vereador Sábio, hoje eu estou solicitando que nós coloquemos o povo de Viçosa em condições melhores do que as cidades da região, as cidades vizinhas, que assim têm levado uma grande vantagem nas contratações. Vereador Marcos Nunes. Muito obrigado por me permitir a parte. É só para um esclarecimento. Eu estou entendendo, na verdade, né, também li o projeto, mas Vossa Excelência são autores. Desculpa, né, são autores das emendas. Me parece que, no meu entendimento particular, é como se a emenda de Vossa Excelência tivesse dando um privilégio aos médicos de não terem que fazer a prova. E o projeto do Sávio não faz isso. É isso que eu estou entendendo correto? Exatamente. Obrigado. É isso que eu coloquei nessa explicação. Desculpe, senhor presidente, um minuto a mais. É hoje estarmos privilegiando o médico que possa vir trabalhar conosco pela titulação que ele tem. Obrigada, vereador. Vereador Sávio José. A senhora me permite falar daqui, presidente? Obrigado. Primeiro que eu queria dizer que a intenção do vereador Luiz Eduardo, eu a compreendi na sua totalidade. Acho muito salutar quando o debate é feito assim, viu, vereador Luiz Eduardo, de forma saudável e respeitosa, que faz com Vossa Excelência. Mas gostaria de abordar um tema que o senhor colocou sobre o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos, ele foi aberto inicialmente para médicos brasileiros. Se você não cumprisse o número determinado de médicos brasileiros, você poderia complementar com médicos estrangeiros. No seu ano de início, ano de 2013, o número de estrangeiros foi muito grande, porque a comunidade médica, parte dela, não viu com bons olhos o programa Mais Médicos. Se questionou, no meu entendimento, com razão, a questão de estrutura. As vagas para o programa Mais Médicos eram em cidades do interior, cidades com IDH menor, e a comunidade médica brasileira, no seu direito, entendeu a sua grande maioria e não aderiu ao programa. No ano passado, já foi ao contrário. Saiu um estudo do Ministério da Saúde, 88% das vagas do programa Mais Médico já foram ocupadas por médicos brasileiros. Então, você teve que complementar com estrangeiros uma porcentagem muito menor. Por que eu estou falando isso, vereador Luiz Eduardo? Esse programa é um programa que cumpre suprir uma defasagem histórica nos locais onde, infelizmente, os médicos não chegavam. Hoje, na grande maioria dos municípios, e aqui a gente tem representantes do Executivo, eles querem ter um programa Mais Médicos no seu município. Sabe por quê, vereador Meio Quilo, Carlitos? Porque quem paga o salário do Mais Médicos é o governo federal. E quem paga o salário do médico contratado pela prefeitura é o município. Então, é uma vantagem você ter um médico dos Mais Médicos, porque você não está tendo aquele ônus ali com o salário. Bem, nesse sentido, no meu ponto de vista, ele não se enquadra como um processo seletivo. Ele é um programa. Ele é um programa que identifica as mazelas e ele vai direto nessas mazelas. O processo seletivo faz parte da estrutura administrativa programado de tempo em tempo para cumprir essa demanda dos profissionais da saúde. Então, eu vejo como uma diferenciação de um profissional só. E não vejo isso como uma coisa saudável.
Porque até, repito, até acho que o próprio profissional ele pode sentir, por que eu tenho privilégio? Por que para mim é diferente? Se esse processo seletivo ele é programado antes, não está pegando ninguém de surpresa, a pessoa faz se quiser ou não quiser, ela tem a chance de estudar, de ver se aquilo tem o interesse dela e ela pode cumprir. Então, no meu ponto de vista, não é salutar para essa Casa Legislativa a gente abrir essa exceção e sim deixar todo mundo em igualdade de condições. Obrigado. A parte, por favor, rapidamente, pode ser, senhora presidente? Só para tirar uma dúvida. Tá. Só para tirar uma dúvida com o que o vereador Sábio falou. Por favor, Sábio, tire uma dúvida. Quando Vossa Excelência fala que o programa mais... Meu microfone está ligado? Que o programa Mais Médicos, quem paga é o governo federal, perfeito? E a estadia dele, a moradia dele, algumas situações dele na cidade que ele reside, quem paga é a prefeitura? Eu não sei dizer ao senhor. Eu sei que o salário é do governo federal. Eu não sei dizer ao senhor. Na verdade, ele recebe o montante, e por aquele montante, ele responde com suas despesas. Né? Senhora presidente, na linha do entendimento do vereador Sábio José, eu só gostaria de colocar para os senhores o seguinte. Hoje, eu vou ser muito sincero, eu não estou pensando mais se as pessoas acham que é um privilégio ou não contratar o profissional médico. Eu estou pensando no sofrimento do povo. O PDT apoiou indistintamente o projeto do programa Mais Médicos e tem andado nessa esteira de entendimento. Agora, quem agora está sofrendo, quem está adoentado, quem está precisando do profissional, ele não pode passar mais pelo sofrimento de ter um poder que não apresenta soluções. E hoje eu estou propondo uma solução que é simples e objetiva, não do privilégio do médico, mas da necessidade do povo brasileiro sofrido. Eu gostaria de me colocar, vou pedir licença para me colocar aqui da mesa, inclusive, para não usar a tribuna. Logo depois, vereador Idelmino, vereador Helder Evangelista. Dentro da discussão, né, eu quero só levantar que, por mais que a gente tenha ainda médicos no processo simplificado, seletivo, sempre, né, nesses 2 anos que nós tivemos aqui, a gente percebe as saídas, a rotatividade dos médicos. É uma rotatividade muito grande, né? E nós sabemos que um processo seletivo em que inclui prova, avaliação escrita, ou, né, esse tipo de prova, com certeza a vinda de médicos para fazer esse tipo de processo seletivo, ela não é grande, né, em relação a outros profissionais de saúde, onde, né, nós temos aí o técnico de enfermagem, os outros profissionais, que você tem uma gama aqui em Viçosa. Mas não é a nossa realidade em relação a médicos, né? É complicado você ouvir que a médica saiu para ganhar neném e não tem outro médico. Então, isso é uma realidade ainda em Viçosa. Então, se nós formos nos pautar por esse tipo de processo, hoje recebi uma carta que não quero entrar na discussão, da própria Secretaria de Políticas Sociais, da secretária de Políticas Sociais, a Lúcia Duque, fazendo já N levantamentos, inclusive financeiros, em relação ao processo simplificado. Então, eu acho que, na época, eu até discuti isso, né? Então, me preocupa o tipo de processo seletivo, eu também não vejo como privilégio. Eu acho que é uma necessidade, né? A questão de médicos é uma necessidade. Então, todo aquele que cair por aqui e for mais um para ocupar o lugar, eu acho que ele tem que estar trabalhando. Né? Nós não podemos ter um médico que chegou em Viçosa e, né, ele tem aí a possibilidade de vir em Viçosa e entregar os títulos, mas fazer uma prova é numa outra situação.
Pois não, vereador Idelmino. Logo depois, vereador Helder Evangelista. Só faz favor de marcar o tempo para mim, João. 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, quero parabenizar aqui os dois colegas, né, pela discussão em alto nível. E aí, eu gostaria de me colocar. Eu entendo aqui a preocupação dos dois vereadores, né, os dois se preocupam, né, com o atendimento médico para a nossa população de maneira igual, né, tanto o vereador Sávio José quanto o vereador Luiz Eduardo. O fato de termos um processo seletivo que se pauta numa prova e num título, eu não vejo como empecilho para a contratação do profissional, não. Né? Eu acho que, dessa maneira, na verdade, a gente mantém a isonomia dentro da administração pública, sem privilégios, né? E eu acho que aquilo que poderia atrapalhar na contratação desse profissional foi sanado na reunião passada, que era em relação ao tempo de contrato, né, que era de 90 dias, passou para 180. Inclusive, esse projeto era do vereador Sávio José, né, em relação a esse tempo de contrato, e o Executivo sugeriu a mudança desse contrato, passando para um tempo maior de 180 dias, né, e isso era um empecilho, né, o médico não queria vir para o município de Viçosa para cobrir um contrato emergencial de 90 dias. Para 180 dias, já apareceu gente, inclusive, para poder trabalhar na Cidade Nova, que está sem médico lá, inclusive. Recebi várias pessoas aqui no meu gabinete falando a respeito. Já entrei em contato lá com a Secretaria de Saúde, eles me falaram que já apareceu gente para esse contrato. E a outra questão é a questão do valor salarial. Eu tenho certeza absoluta, né, se a gente paga melhor o médico, ele não vai se preocupar em fazer só prova ou fazer uma avaliação de prova e título. Ele virá com certeza para o município, né? Então, eu entendo muito bem ali o que o vereador Luiz Eduardo colocou, né, com a preocupação em relação a fazer o atendimento médico para toda a nossa população, mas eu não vejo o projeto do vereador Sávio José como um empecilho para que o médico seja contratado. Ao contrário, eu acho que a gente dá maior legitimidade para a administração pública, sem favorecimento, né, tratando todos aqueles que querem trabalhar no nosso município de maneira igualitária. E a gente não vai abrir um precedente em nenhuma situação para nenhum cargo. Então, faço a defesa aqui do projeto do vereador Sávio José. Eu acho que é um projeto que realmente contempla melhor o que é a administração pública. Vereador Helder Evangelista. Parabenizar também aos dois pela emenda. Mas sempre teve a prova e títulos e somente títulos, correto? Então agora está querendo se extinguir os somente títulos. Quando já haviam provas e títulos e somente títulos, essa que é a minha preocupação, sabe? Acho que é a mesma do Luiz Eduardo, porque quantos PSFs não já ficaram sem médicos? Santa Clara, Nova Viçosa, Barrinha, Cidade Nova. Por quê? Por que não apareciam os profissionais? Por que tiveram que vir cubanos para a nossa cidade? Pode, fica à vontade. Vereador Helder, tiveram que vir cubanos, o médico saía porque paga mal. O próprio executivo me chamou lá para discutir isso e falou que vai enviar para essa casa projeto de lei para aumentar o salário dos médicos. É porque paga mal. Eu quero que os senhores entendam o seguinte, a vereadora Marilange falou ali, olha só, gente, os dois processos seletivos, o de 2011 e o de 2013, os dois completaram o número de médicos e teve excedente ainda. A confusão, então o médico não aparece para fazer o processo seletivo com provas, não procede. Aparece sim. O que acontece, Helder, é o quê? Vários deles abandonam o serviço. E aí não é o processo seletivo que vai deixar ou não deixar do médico abandonar o serviço. E aí o médico abandonou o PSF, o que acontece? Contratação emergencial.
que a prefeitura pode fazer a qualquer momento. Uai, mas se pode fazer a qualquer momento, por que tem dia que não aparece médico? Porque o salário para eles não é atrativo. Não é o processo seletivo. Eu quero que os senhores entendam isso. A dicotomia que é o seguinte: aparece médico para fazer o processo seletivo? Se não aparecesse, aí teria um problema no processo seletivo. Isso não procede. Aparece e aparece com um número maior que o número de vagas. Vejam 2011 e 2013. Aí você tem outra situação. Esses médicos, alguns deles, não permanecem no emprego. Então, não é processo seletivo. Eles não permanecem no emprego. Para essa situação, tem o quê? Contratação emergencial. Entendeu a diferença? Agora, se você, no processo seletivo, coloca regras diferentes para categorias diferentes, qual outro nome a não ser privilégio isso? Ah, mas a gente tem que estar... não pode deixar a população desamparada. Não pode mesmo. De forma alguma. Essa minha intenção é para deixar a população desamparada. Agora, se você tem um dispositivo chamado contratação de emergência, por que você vai discutir o processo seletivo? Entendeu, Helder? Então, a questão é essa. Por que os PSFs estão sem médico? Não é por causa do processo seletivo. É porque os médicos que fizeram o processo seletivo, por algum motivo, cada um motivo, quis sair. E aí, qual a resposta disso? Contratação emergencial. Obrigado, viu, vereador? Ok, obrigado. Vereador Sávio, 2013, o processo foi só de título, não foi prova escrita. Vereadora, o processo de 2013 foi só título, e você lembra o problema que deu? Está no Ministério Público. Mas foi título? Foi título. Não foi prova. E é justamente para não dar... Em 2011 também. E o que aconteceu com o processo de 2011 também? Ministério Público. O promotor pediu para anular o processo inteiro. Está todo mundo dos PSF desesperado que pode perder o cargo. Por quê? Porque um processo só de títulos, ele leva muito mais facilmente a situações ilícitas do que uma prova. Os 2 últimos processos da saúde no Ministério Público. Gostaria só de fazer uma pergunta, e aí... Espera aí, só um pouquinho. Primeiro, o vereador Marcos Nunes. Desculpa, Marcos. Pois não, vereador. Pois não. Ok. Gostaria de saber, dos 2 advogados que tem aqui na casa, Luiz Eduardo e Xandinho, se, por exemplo, se nesse projeto que estamos discutindo, se poderíamos fazer, por exemplo, como é na universidade, aí o Marcos Nunes pode me ajudar aqui nesse sentido. Um professor da universidade, quando ele vai para o exterior, fazer um curso, enfim, qualquer coisa, quando ele volta, ele é obrigado a ficar um determinado período trabalhando na universidade antes de pedir transferência. Nesse projeto, nós poderíamos colocar isso também, que o médico, tão logo ele passe nesse processo, ele seria obrigado a ficar determinado período para não ter esse de sair a qualquer momento, vereador, ou não? O professor está condicionado à bolsa de financiamento que lhe foi dada. Okay. Ou seja, ele tem que ir lá, ele está sendo financiado pela universidade e ele tem que voltar e prestar um certo tempo de serviço. Caso contrário, ele devolve o dinheiro. É a mesma coisa do funcionário da Prefeitura e da Câmara, do IMAS e do IPREV, que recebe o financiamento da Bolsa de Estudo para curso de especialização. Mas eu penso... Se ele voltar depois da formação e não prestar serviço, ou se ele abandonar o curso sem comunicar, ele é obrigado a devolver o dinheiro. Mas eu penso que nós, como legisladores, criadores de leis, nós poderíamos colocar isso como uma regra. Não. Essa nós não podemos estar legislando, porque o contrato, ele é um contrato de prestação de serviço, e não uma bolsa condicionada. Obrigado, senhor presidente. Eu também quero contribuir no debate, né, apesar de todos já terem dito, mas
parabenizar os vereadores pela qualidade do debate, eu acho que é isso mesmo, a gente precisa aqui ser sincero e colocar. Eu tenho uma preocupação muito grande, aqui, na verdade, senhor presidente, quase faço aqui a minha declaração de voto, porque eu fiz aquela pergunta para o Luiz Eduardo, era exatamente para ficar bem claro para mim. E eu vejo, nesse caso, uma questão de segmentação. É uma questão de segmentação. Aliás, tem um outro projeto tramitando nessa casa, que é um problema também de segmentação profissional. Entendeu? Então, eu acho que todo profissional é profissional. Para mim, o cara que vai à rua, ou o cara que abre um coração, para trocar o coração, ele é um profissional do mesmo jeito, não merece um privilégio em relação ao outro. Eu acho que nós, enquanto brasileiros, nós precisamos avançar nisso. É bem verdade que na história do Brasil, né, houve um tempo em que o médico era aquele profissional, nós ainda recorremos muito ao médico, meu irmão é médico, a minha menina estuda medicina, mas cada vez mais a gente precisa entender, inclusive ter uma diferença salarial, uma valorização diferenciada entre os trabalhadores. Todo trabalhador tem a sua função, participa na sociedade, aquilo que ele faz, etc. Então, na minha opinião particular, de novo parabenizando aqui o nível do debate, eu acho que isso é uma segmentação, entendeu? Eu estou dando privilégios a uma classe que, diga-se de passagem, já tem muitos privilégios. Tudo bem, trabalham muitos, a luta deles, como o vereador sabe falar, a comunidade médica brasileira luta contra o mais médico, eu tenho um irmão médico, eles lutam por determinadas situações de carreira e etc., que eles têm mais que lutar mesmo, faz parte disso. Mas acho que há uma segmentação profissional nesse país, e eu não gosto dela, eu particularmente, acho que todo trabalhador, o professor, o vereador, o médico, todos nós temos a sua importância. Então, eu sou favorável ao projeto da maneira como o vereador Sávio está colocando. E aqui, de certa maneira, já estou fazendo a minha declaração de voto. Obrigado, senhor presidente. Vereador Carlitos Alves. Olha, eu acho que essa discussão está prolongando demais. A realidade de Viçosa é só o salário baixo do médico. O projeto de um ou de outro é bom. Mas a realidade hoje é só o salário e os 180 dias que o município precisa do médico aqui. Só isso. Então, acho que a discussão já está, com todo respeito aos colegas, está indo longe demais já. Obrigado, minha falta de educação. Ela não vai mais porque na próxima semana o Executivo vai estar enviando para esta casa um projeto aumentando o salário de 6 para 10 mil reais. Acredito que isso deva solucionar o problema dessa evasão. Projeto, a emenda do vereador Sávio José, em discussão, em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Senhora presidente. O voto Minerva é da presidente. Em caso de empate. É maioria absoluta, gente. Se é maioria absoluta, só teve 6 votos. Desculpa, senhor presidente. Precisa de 8 votos para aprovar. Então, vamos lá. Foi reprovada porque precisa de maioria absoluta. Então, agora vamos colocar em votação a emenda do vereador. Vereador, faça favor de ler a emenda do senhor. Senhora presidente, o projeto de lei número emenda modificativa número 002 ao projeto de lei 027/2015, que dispõe sobre a contratação no processo seletivo para o programa de saúde da família e outros programas que vierem a ser instituídos pela União e pelo Estado em termos de saúde. Senhora presidente, devido ao baixo quórum, eu peço a retirada do projeto.
da emenda do senhor, é isso, vereador? Então, retirada da emenda do vereador Luiz Eduardo. Vamos seguir para o projeto de lei. Foi retirado, o projeto foi retirado. A emenda, senhores vereadores, a emenda, ela é um projeto de lei. Não existe emenda autônoma ou em si. Toda emenda é uma proposição, e essa proposição é um projeto de lei. Só para esclarecer os senhores, as duas emendas, os dois projetos de lei, eles eram referentes ao projeto 027. Então, a emenda proposta, o projeto de lei proposto pelo vereador Sávio e pelo vereador Luiz Eduardo, o do vereador Sávio foi derrubada, o do vereador, Luiz Eduardo foi derrubado. Agora nós vamos ter que ir ao projeto de lei. Sinceramente, eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi o que aconteceu, então. Me explica de novo. Porque deu empate. Era necessário que houvesse 8 votos. Perfeito. Para aí, tudo que bem. o projeto do vereador Sávio fosse aprovado. E o de Vossa Excelência também. Então, nós não tivemos o quórum para 8 votos. Houve 6 votos contra e 6 a favor. Portanto, o projeto dele foi reprovado. Então, o projeto dele não foi aprovado nessa casa. Vossa Excelência retirou do... Devido ao baixo quórum que existe hoje, eu fiz a retirada do projeto e antecipo a solicitação para que Vossa Excelência possa, a emenda, que é um projeto, para que Vossa Excelência possa fazer a retirada do projeto principal. Ok. Senhora Presidente, o próximo projeto de lei é o projeto... Desculpe, senhora presidente, espera aí, uma questão de ordem. O projeto pode ser votado? Pode? O projeto pode ser votado, sim. Não, mas não estou dizendo que não pode. Pois é, mas a senhora pediu a derrubada da emenda, não do projeto em si. Não é derrubada, não. Desculpa, a retirada. A senhora pediu a retirada do projeto, pode ser votado e eu sou a favor de votar ele hoje. Obrigado. Só um pouquinho. Gente. A retirada vai ter que vir para a votação. Se ele é favorável ou não à retirada, nós teremos de votar. Não. Gente, só um pouquinho. Mas a retirada não é uma prerrogativa. Questão de ordem, gente. O projeto 027, ele é do prefeito municipal. Se o líder do prefeito quiser retirar o projeto, ele pode sim retirar o projeto. Quem não pode retirar o projeto somos nós. O líder do prefeito pode retirar o projeto. E eu entendi quando o vereador Luiz Eduardo colocou aqui, pelo baixo quórum, qual é a preocupação? Do projeto de lei 027 ser rejeitado, não perder na votação. É isso que ele orientou aqui. O Executivo pede para que o projeto vá à votação. Então, vamos lá para o projeto em votação, em discussão. Projeto de lei número 027, 2015, segunda votação, por maioria absoluta, o quórum para aprovação. Altera o artigo 3º e parágrafo único, artigo 5º, inciso 3º, artigo 26 da Lei 2.427, 2014 e da outras providências. Trata-se de contratação temporária para os programas de saúde da família. Em discussão. Senhora Presidente, mais uma vez. Então, nós não vamos retirar o projeto, ele vai para a votação. Isso. Indo para a votação. Ele precisa de 8 votos. 8 votos. Isso. Tá, mas aí, em relação às emendas de Sávio e de... Deixaram de existir. O projeto, se ele passar, ele vai passar inteiro como ele chegou na casa. Do jeito que o Executivo mandou. Ok. Vereador Sávio José. Obrigado. Eu queria só aqui registrar a coerência do Executivo de não retirar esse projeto. Seria totalmente incoerente do Executivo retirar esse projeto, porque eles me chamaram no gabinete, falaram que tinha urgência, e aí se você retira o projeto, eu não ia acreditar mais nas urgências do Executivo. Então, eu estou aqui parabenizando a coerência do Executivo em não retirar um projeto,
porque é preciso fazer contratações emergenciais para amanhã, para depois de amanhã. Então, eu só queria deixar isso claro e declaro aqui o meu voto a favor do projeto. Obrigado. Pois não, vereador. Obrigado, senhora presidente. Também nessa mesma linha, quero aqui respaldar no que o vereador Sávio José colocou, porque dessa maneira mantém a isonomia, né, na administração pública. Eu acho isso fundamental, né? Eu acho que isso tem que ser respeitado, independente de cargo, né? Valorizei aqui o projeto do senhor Luiz Eduardo, né, mas entendo que aquela emenda do vereador Sávio José complementava melhor, mas na ausência da emenda do vereador Sávio José, eu fico aqui com o projeto do Executivo. Parabenizo também a manutenção do projeto, né, para ser votado em regime de urgência nessa casa. Obrigado. Projeto em discussão, em votação, em primeira votação. Segunda? Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei número 027/2015, aprovada em segunda votação. Excelência, dispensa da terceira votação. Pedido de dispensa da terceira votação, em discussão, em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Dispensa aprovada. O projeto de lei número 027 segue para as correções e providências. Pois não, senhor vereador Luiz. Projeto de lei número 008/2015, terceira e definitiva votação, aprovado pelo quórum de maioria absoluta. Interessado, o prefeito municipal. O projeto propõe a abertura de crédito especial ao orçamento vigente para contemplar o consórcio Simvalp, onde o município participa, dentre outras atividades, da iluminação pública e coleta de resíduos hospitalares. Vereador Marcos Nunes, eu estou tentando lembrar aqui, inclusive, por que o projeto foi para a terceira votação? É porque, veja bem, a gente pediu que fosse para a terceira votação porque houve uma dúvida do vereador Lidson Lene e aí foi solicitada a Comissão de Finanças e Orçamento. A dúvida era o seguinte, a gente não sabia, nós estamos fazendo uma abertura de crédito de cerca de R$19 mil anuais, né, divide isso aí por 12, vai ser quanto o município vai pagar por mês para o Simvalp, para a coleta de resíduos sólidos de saúde, e o vereador Lidson Lene levantou um questionamento de que nós, da comissão, acabamos não sabendo quanto é o valor que o município paga atualmente para o serviço feito. Então, nós solicitamos à Secretaria de Finanças essa informação, e a Luiz Helena nos mandou, e aqui o seguinte, ela nos mandou uma nota fiscal de serviço eletrônico da empresa Serquip Tratamento de Resíduos MG Limitada, do período de 1/2 a 28/2, portanto, período de fevereiro de 2015, e o gasto mensal é de R$ 2.566,99. O serviço de coleta, transporte e tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas, com um preço por quilo de aproximadamente 5,39. O Simvalp está propondo fazer, viu, senhores vereadores, senhoras vereadoras, por quase metade desse preço, 2 e alguma coisa, portanto, o município faria uma boa economia em relação a isso, né, em relação aos tratamentos de resíduos sólidos de saúde. 2,2. Isso, obrigado, 2,2. Outro detalhe que eu acho que é importante, que inclusive foi objeto de dúvida da comissão, principalmente meu, vereador Litz e eu, é que no projeto de lei e na minuta do contrato interno do Simvalp, só fala ele remete ao anexo 1, né, o serviço que vai ser feito remete ao anexo 1, e no anexo 1 diz que faria apenas o transporte dos resíduos sólidos. E aqui o serviço é coleta, transporte, tratamento, destruição térmica e destinação das cinzas. Mas a gente conferiu internamente na minuta do contrato, não é só o transporte, mas também a destinação
final. Então, a gente acredita, não consultamos isso à Prefeitura, mas nós acreditamos que o Simvalp vai fazer, digamos assim, entre aspas, o mesmo serviço que a outra empresa fazia, né? Porque esse tipo de resíduo sólido, quem não sabe, ele precisa de ter um tratamento térmico, ele precisa ser queimado literalmente, porque ele tem resíduos contaminantes. Obrigado, viu, senhora presidente? É isso, então eu recomendo a aprovação. Na verdade, era só uma pequena correção, era só para a gente ter uma certeza melhor do que a gente estava votando. Obrigado. Obrigada. É importante que a população, quem nos assiste, tenha claro isso, o trabalho efetivo das comissões, principalmente a Comissão de Finanças e Orçamento, que tem tanta preocupação e que sempre traz em dia aqui as nossas discussões. Então, vamos lá para o projeto, para a votação do projeto de lei número 008/2015. Em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto votado, aprovado em terceira e definitiva votação, que seguirá agora para as providências e encaminhamentos. Nós vamos, a pedido do Executivo, nós temos extraordinária, mas seguindo o regimento interno, fará uso da palavra, da reinscrição, o vereador Idelmino, vereador Paulinho Brasília e vereador Marcos Nunes. Exatamente, nós vamos cumprir a fala no tempo regimental até 10 horas e daí por diante nós já vamos começar com a extraordinária. Pois não, vereador? Obrigado, senhora presidente. Eu retorno essa tribuna para falar de dois assuntos. Primeiro, em relação ao bairro de Lourdes. Eu falei no primeiro expediente a respeito, mas durante o nosso intervalo, recebi aí 4 ligações de moradores solicitando que eu fizesse aqui uma cobrança direto ao representante do Executivo nessa casa, em relação ao cumprimento da ordem naquela região aí do bairro de Lourdes, subindo ali para o bairro Santa Clara. Os moradores pediram que eu colocasse aqui, que eles estão cansados de tanta reunião, de tanta discussão, sem que realmente seja colocado em prática as leis municipais. Que eu tinha, inclusive, abordado no primeiro expediente, mas pediram para eu reforçar. A ocupação de via pública continua. Nós temos lá os bares daquela região não respeitando o horário de fechamento. Inclusive, foi colocado aqui por um deles que um dos bares está funcionando sem alvará e não respeita o mínimo de segurança de acordo com o Corpo de Bombeiros. Então, a população, inclusive, chegou a colocar para mim, não hoje, mas em outras situações, que se realmente não for resolvido essa questão, que vem afetando os moradores ali já há bastante tempo, mas se intensificou nos últimos meses, eles não vão pagar IPTU. Viu, vereador Mequilo? Eles estão chegando à condição de falar, olha, se nós, enquanto cidadãos, pagando os nossos impostos, o poder público não nos atende, nós vamos parar de pagar IPTU para ver se a gente passa a ser ouvido. E aí, o vereador Paulinho Brasília, que é aqui representante do Executivo, a gente sabe muito bem que esse problema ali não é de hoje, é um problema antigo. Mas o vereador Mequilo foi muito feliz mais cedo na colocação dele, que é o seguinte: a gente não pode viver no passado, a gente vive no presente. E a solução ela tem que acontecer agora. Então, os moradores pedem de forma insistente para que o problema ali seja resolvido, leis municipais sejam cumpridas e que o Departamento de Fiscalização cumpra o papel dele. Se precisar do auxílio da Polícia Civil, Polícia Militar, solicitar e realmente fazer cumprir os nossos códigos, as nossas leis municipais. Bem, esse era um primeiro assunto. O segundo assunto é que, a partir dessa semana, eu, como presidente da Comissão de Educação, vou dar o pontapé inicial e depois vai ser uma construção que será feita com a Comissão de Educação. Nós vamos começar a trabalhar, vereador Marcos Nunes, para trazer realmente para essa cidade, para esse município, a Superintendência Regional de Educação. Ela foi criada no papel já há um certo tempo, mas não existe aqui uma estrutura e nem pessoal, ou seja, criou, mas na verdade não implantou. E aí, ontem aqui, depois da nossa audiência pública, discutindo a segurança pública,
eu conversei aqui com o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Paulo Lamac, e ele já solicitou que eu fizesse uma primeira conversa com a Marli Franco, vou fazê-la na quinta-feira, né, inclusive acompanhado da ex-presidente dessa casa, Cristina Fontes, né, que muito se empenhou durante o mandato dela em relação a essa superintendência. Ela vai inicialmente como parceira nessa primeira discussão, e o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Paulo Lamac, já está pré-agendando uma reunião com a secretária de Educação do Estado de Minas Gerais, para a gente realmente implantar essa superintendência no nosso município. E aí sim a gente conseguir avançar, né, além do que a gente vem avançando na nossa educação municipal, a gente conseguir avançar também no que diz respeito à educação estadual, né, das nossas escolas existentes aqui no município. Então, para colocar para vocês, né, que eu acho que vai ser um passo muito importante. A gente vai enfrentar inicialmente alguns problemas, porque a receita para esse ano a gente entende que vai ser um pouco apertada, mas a gente vai lutar, né, de forma insistente para que então a gente consiga implantar essa superintendência aqui no nosso município. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra o vereador Paulinho Brasília. Minha fala vai ser rápida. No primeiro expediente eu havia dito que na minha reinscrição eu iria falar sobre a TV Viçosa. A lei número 9504/97, Lei das Eleições, diz que, no meu caso, por exemplo, o vereador Luiz Eduardo também, que somos da comunicação, que faltando 3 meses da eleição, que nós temos que deixar, nós temos que sair do ar, em função, caso você seja candidato, para você não ter, para você não tirar vantagem do fato de você estar no ar em relação aos candidatos que tal. Então, por que eu estou tocando nesse assunto agora? Já para que nós nos preparemos em relação a isso. Eu acho injusto, não sabemos quantos de nós aqui vão se candidatar à reeleição, eu acho injusto que durante a eleição nós transmitimos a sessão da Câmara. Por quê? Porque durante 3 meses nós vamos estar aqui, candidatos ou não, certo? Falando dos nossos projetos, falando de tudo sobre a casa. Então eu peço para que juntos vamos construir isso, e eu acho que a população, e eu acho que cada um aqui também, dentro da sua consciência, deva ou não concordar com isso que eu estou falando. Durante a eleição no ano que vem, os 3 últimos meses que a TV Viçosa não transmita as nossas reuniões, internet, rádio e também a televisão. Gostaria que nós pensássemos sobre isso. Muito obrigado. Vereador Marco Nunes. Obrigado. Eu peço para falar aqui, porque também tentarei ser breve por causa da hora. Se eu não me engano, vereador Paulinho Brasília, já não se transmite, né? A ideia de Vossa Excelência é excelente, mas se eu não me engano, suspende aqui também para nós. Eu acho que eu me recordo disso da última eleição. Eu tinha 3 assuntos também para tratar, mas também estou de olho no relógio lá e não vou tratá-los. O primeiro deles seria também em relação ao bairro de Lourdes. Eu acho que todos os vereadores aqui recebem reclamação daquilo ali, não dá mais. Não vou tratar do assunto, tinha N coisas para falar. As pessoas não dormem, ficam estressadas, senhoras de idade, etc, etc. Acho que urgentemente todos nós precisamos fazer alguma coisa para aquela comunidade. Eles estão pedindo socorro, né? Eles acusam o vereador Cebolinha, que mora lá, que não resolve nada. Eu já falei, não é isso. Eu também moro naquela região, não tem um ano que não estou morando, mas moro naquela região. Enfim, a gente acaba ficando de perna e mão quebrada e não dá conta. Eu ia tratar também a respeito da questão do promotor, né, que esteve lá. Paulo em Brasília também já reportou aqui, estava lá também com o Geraldinho, que também já falou do assunto. Acho que aquilo, é o ECA sendo cumprido, eu fiquei muito feliz, espero que a gente implemente. E ia falar também, rapidamente, da questão da passeata do 12 de abril. Não vou falar. Aliás, eu vou dizer só o seguinte. Todo mundo pode pedir impeachment, Paulo, em Brasília, desde que tenha matéria. É nesse sentido que a gente faz. Pode ir para a rua pedir impeachment. Agora, para você estar indo para a rua pedir impeachment e não estar sendo enganado, lesado e sendo massa de manobra, tem que ter uma matéria. Teve matéria para o Collor, nós pedimos impeachment e ele saiu. Pelo que nós sabemos, não existe matéria para impeachment de Dilma. Se tiver, vamos para a rua pedir o impeachment. É nesse sentido que, assim,
Tem matéria? Então impeachment. Não tem, acho que está pedindo uma coisa à toa. Bom, mas isso aí a gente debate depois. E encerro aqui minha fala, senhor presidente, apesar de não ter falado nada. E pela ordem, senhor presidente, vou até aproveitar, esse é um assunto interno, mas eu já faço aqui a sugestão. Eu, particularmente, gostaria que nós sentássemos e que a gente fizesse um acordo entre nós da questão do uso da palavra aqui nessa casa, que tivesse uma certa ordem. Eu não estou satisfeito, acho que tem dia que eu falo, tem dia que eu não falo, tem dia que não dá tempo de eu falar como agora, então eu preferia não sair frustrado daqui e saber que eu já falei uma vez. Então, eu estou sugerindo a Vossa Excelência, eu sei que é um assunto mais interno nosso, mas que a gente pudesse achar alguma maneira de que a gente tivesse uma ordem para que todo vereador, a menos que ele não queira falar, ele tivesse o seu direito garantido. Essa história da gente chegar aqui correndo para fazer ordem de inscrição, para mim ela não está funcionando porque nós somos 15 e o nosso tempo está curto. Obrigado, boa noite. Concordo plenamente com o senhor. Também para a mesa diretora é uma dificuldade. Você fica ali olhando, você não sabe quem pediu primeiro. Acho que uma ordem determinada, ela vai fazer a diferença. Quero pedir à assessoria jurídica dessa casa que nos ajude a pensar nisso, para que a gente possa ter uma ordem pré-estabelecida em relação às falas. Então, nós estamos agora terminando a reunião ordinária e, ao mesmo tempo, já fazendo a abertura da reunião extraordinária. Então, em relação a isso, a pedido do Executivo, os projetos que estarão para discussão e votação é o projeto de lei número 24, projeto de lei número 28, projeto de lei número 30, projeto de lei número 31. Lembrando aos senhores, projeto 24, 28, 30 e 31. Na nossa pauta, vereador, ela está na ordem aí, letra D, E, F e G. Lembrando aos senhores que e senhoras que na semana que vem nós estaremos de recesso, né, de feriado no dia 21, dia de Tiradentes, 22, quarta-feira, dia do descobrimento do Brasil, fora da ordem, dia 19, dia do índio. Vamos lá, vereador. Leitura do projeto. Os projetos a serem discutidos nessa casa, todos eles são projetos de aprovação por maioria absoluta. Projeto de lei número 024/2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente para aquisição de ambulância. Projeto em discussão. Vereador, presidente da Comissão de Finanças, pode fazer os esclarecimentos, fazendo Só favor. pela ordem, senhora presidente, antes de fazer o esclarecimento, eu queria solicitar, se o plenário assim achasse melhor, que a gente votasse em blocos os projetos 24, 30 e 31, porque trata-se de abertura de crédito ao orçamento vigente. 24, o que eu falei? 24, 28 e 31. Eu falei errado, desculpa. Vereador Marcos Nunes, que faz uma sugestão que a gente faça em bloco 24, 28 e 31. Vereadores e vereadoras em discussão, em votação, vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Pois não, vereador. Senhora presidente, apenas para esclarecer, o projeto 028, ele trata de abertura de crédito especial para o apoio a creches Brasil Carinhoso. E o projeto de número 31, ele trata da abertura de crédito especial para a construção da rede farmácia de Minas. Como os três são de abertura de crédito, traz então o vereador a sugestão. Nós já estávamos em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Nós vamos colocar os três projetos, a discussão rapidinho dos três, e vamos colocar os três em votação. Vereador Marcos Nunes, eu vou pedir ao senhor, como presidente da Comissão de Finanças, que faça a discussão dos três para a gente. Obrigado, senhor presidente. Bom, o primeiro deles, o 024, trata da aquisição de ambulância. É uma abertura de crédito de aproximadamente R$ 90 mil.
A Comissão de Finanças e Orçamento, com a assessoria dessa casa, debruçou sobre os 3 projetos, alguns deles retornaram, foram corrigidos, então a gente pode dizer com bastante tranquilidade que trata-se de um trâmite legal apenas na questão de abertura de crédito. Nós sabemos que a Prefeitura teve alguns superávites primários, e aí esse superávit, portanto, ele não consta no orçamento, e aí é preciso que a abertura de crédito especial venha até aqui para poder fazer isso. Então, no primeiro caso, se eu não me engano, é uma ambulância do Governo do Estado, que tem uma pequena contrapartida do município que vem para o superávit. O 028 é o apoio à creche Brasil Carinhoso. Programa do Governo Federal, do Bolsa Família, tem um programa especial para tratar das crianças, da educação infantil, para os beneficiários do programa Bolsa Família, né? Ou seja, pessoal em vulnerabilidade social maior, e também, da mesma maneira, pede, então, aí a abertura de crédito para reforma, compra de aquisição de materiais de 378 mil. E a gente já discutiu aqui a semana passada o último projeto, que é o 31, que é aquela construção da rede Farmácias de Minas. Não sei se vocês devem estar lembrados que o secretário colocou que foi feito uma chamada para licitação, ninguém compareceu, o projeto foi refeito, se eu não me engano, para 4 farmácias, né? E, então, enfim, os projetos tiveram um trâmite normal, e eu peço a todos vocês que aprovem. Obrigado. Então, ficaram aqui com a fala do vereador Marcos Nunes, ficou aqui esclarecidos 3 projetos que entram em primeira votação. Projeto número 028, projeto 024, 028 e 030, em discussão, em primeira votação, vereadores e vereadoras, 024, 028 e 031. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projetos de lei aprovados em primeira votação. Vamos, então, dar término a essa reunião extraordinária e vamos para a segunda reunião, vamos para a segunda votação. Vereadores, como não tem discussão dessa, eu queria votar os 3 em bloco. Nós voltamos aos 3 de abertura de crédito, depois abrimos uma discussão só para o 30. Então, vamos para a abertura da reunião extraordinária com a leitura dos projetos 24, 28 e 31. Em discussão, em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto 24, 28 e 31, aprovados em segunda votação. Dispensa em bloco da terceira votação, Excelência. Vereador pedindo dispensa da terceira votação. Em discussão, em votação. Projeto vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projetos 24, 28 e 31, aprovados a dispensa da terceira votação. Os 3 projetos serão encaminhados para providências. Dando término a essa reunião extraordinária, damos início à reunião extraordinária para tratar do projeto de lei número 030/2015. Vou pedir ao senhor secretário que faça a leitura do projeto. O projeto número 30/2015, ele trata da alteração da redação do artigo 50 da Lei Municipal 2100 de 2010, onde o diretor de limpeza pública, cargo de livre nomeação e exoneração, será nomeado pelo prefeito municipal e deverá ter formação acadêmica com titulação em ensino superior, preferencialmente na área de engenharia ou especialização na área de resíduos sólidos. Projeto em discussão. Pois não, vereador Geraldo Deus Dedite, Geraldinho Violeira. Fica à vontade. Muito obrigado, senhora Marilange. Retorno também novamente. Agradecer aqui a presença do Luciano Prevezan, que sempre acompanha, Luciano, as reuniões.
E em 2010 o senhor não estava aqui, né? 2010, uma das primeiras atuações do excelentíssimo senhor prefeito Celito Sari foi criar cargos comissionados dentro do SAI. E a partir dali, o SAI só teve seu declínio. E hoje, a discussão da lei, que altera a redação, no meu ponto de vista pessoal, eu retiraria uma parte pequena da lei. Se fosse possível eu emprestar somente a lei. O senhor secretário vai te auxiliar aí. Só relembrando aqui o passado, né, Marcos Nunes, que era vereador naquele período, professor Edelmino. Marcos Nunes, vereador Carlitos, João de Januário, Luiz Eduardo. E a discussão veio. Passa cargo comissionado, passa, não passa, né? No meu ponto de vista, Luciano, essa palavra, preferencialmente, vou voltar no mesmo discurso lá, sabe, José? Engenharia ou especialização, deixa essa tonalidade de vocal para, novamente, a palavra preferencialmente, sabe? Volta aqui à discussão. No meu ponto de vista, o projeto de lei, a redação deveria ser até titularização do ensino superior, somente. Se o prefeito vai colocar lá um engenheiro, vai colocar um agrônomo, um matemático, um físico, um biólogo, vai ser de responsabilidade dele. E a atuação do profissional vai ser de acordo com a função que ele ocupa. Muito obrigado, somente. Pois não. Em discussão? Pois não, vereador Sávio José. Bem, eu vou manifestar a minha opinião aqui, e vai até o contrário que meu amigo, colega vereador Geraldinho Deodetite colocou. Eu acho que realmente a gente viu uma mudança de paradigma no SAAI a partir de 2010, e que, com uma lei votada aqui no final de 2012, eu lembro que nós não éramos vereadores, mas eu acompanhava muito o trabalho do vereador Marcos Nunes, vi a luta dele aqui, e sempre o vereador Meio Quilo toca nesse ponto, que é a despolitização do SAAI, que é a eficiência do SAAI, o inchaço que hoje alguns locais do SAAI encaram. E eu lembro que naquela ocasião também, muitos funcionários do SAAI tiveram aqui para defender a instituição, uma instituição pública, que tenha dentro dos seus quadros efetivados a sua direção, que pudesse trabalhar da melhor forma possível. Então, é sabido de todos, inclusive o líder do prefeito falou aqui nessa tribuna, na ocasião da substituição do professor Antônio Bandeira pelo professor Dantonino, e que no lugar do professor Dantonino entraria um outro profissional, no caso o senhor Rodrigo Bicário. Eu conheço pouco o senhor Rodrigo Bicário, mas o pouco que eu conheço e o que eu escuto falar é um profissional de primeira linha. Uma pessoa gabaritada, uma pessoa que, por onde passou, deixou boas impressões. Isso é o que eu escuto falar, embora, repita, eu conheça pouco. Porém, quando a gente vai estudar lá para ser vereador, professor Edelmino, que eu tenho certeza que todos os senhores, as senhoras aqui se capacitaram, procuraram saber para que serve o Poder Legislativo, como funciona. Uma das primeiras etapas que eu vi, Marcos Nunes, é que as leis elas têm que ser impessoais. Então, eu não vejo com bons olhos, e com todo respeito, eu não estou falando aqui da pessoa, estou falando aqui da lei. Uma lei voltada para atender uma ocasião. A impessoalidade da lei não me deixa ver isso com bons olhos no ponto de vista deste vereador. Posso estar certo, errado, posso ter concordância ou não. Então, eu quero dizer que aqui, essa forma que está a redação na lei atual,
ela garante uma especialidade na área de engenharia para uma pessoa que vai comandar todo o resíduo sólido da cidade. No meu ponto de vista, vereador Geraldinho, esse é o casamento entre o político e o técnico. Por que é político? Porque é o prefeito que indica, e está dentro da atribuição dele. Mas ele tem que cumprir uma norma técnica, que é esse profissional ser graduado ou pós-graduado em engenharia. Hoje, a gente pode ter um excelente profissional em outra área, mas a gente mudando a lei, nós não estamos mudando a lei para hoje. Nós estamos mudando uma lei. As pessoas passam, a instituição fica. Então, acredito que a gente abrir esse leque, você pode estar abrindo precedentes para num futuro próximo, ou num futuro até distante, você ainda mais politizar o SAAI, vereador Carlitos Alves. Porque aí, esse interesse, ele está aberto à vontade do executivo, sem uma qualificação técnica na área, no caso aqui, engenharia. Então, eu falo isso de forma muito serena, muito tranquila. Não estou falando aqui de pessoas a ocuparem cargos, falando de processo legislativo, de impessoalidade e de perfil técnico de acordo com o cargo que vai ser preenchido. Repito o que eu falei antes. Pelo que todos me reportaram da pessoa que pleiteia, que o prefeito gostaria de nomear esse caso, é uma pessoa, sim, que tem inúmeras qualidades. Só que eu acho que a ocasião, da forma que está sendo feita, vai de encontro com pensamentos de administração pública que esse vereador aqui preserva. Então, eu já declaro meu voto aqui contrário ao projeto de lei. Muito obrigado. Vereador Marcos Nunes, logo depois vereador Luiz Eduardo, vereador Paulo Roberto Cabral. Paulinho, Brasília. Bom, primeiro, obrigado, senhora presidente. Primeiro eu quero, digamos assim, fazer minhas também as palavras do nobre colega Sávio José, que é meu líder de bancada, e dizer o seguinte, né, para todos que me ouvem, também para vossas excelências. Esse, para mim, é um projeto emblemático. É um daqueles que é emblemático e que chega nessa casa. E vou dizer por quê. Primeiro o seguinte, a discussão que eu gostaria de fazer, que eu a perdi em 2012, porque eu votei contra esse projeto de lei, já é a abertura política que se fez no SAAI com a possibilidade do recrutamento amplo. Né? Então, de novo, repito, o Sávio também já disse muito bem claro, não se trata de falar aqui de pessoas. Aliás, abre parênteses, Bicalha é meu amigo pessoal. Convivi muito com o Rodrigo quando cheguei aqui em Viçosa, me dando todo o apoio, nos anos do início de 2000. Depois o Rodrigo ficou muito ocupado porque trabalhava em Ubá. Era um rapaz, hoje ele é casado, um senhor, pai de 2 filhas. Conheço, como você disse, sabe? Realmente você pode escrever. É uma pessoa que quer contribuir, que estava contribuindo no Hospital São João Batista. Não temos nada para falar contra o profissional Rodrigo. Mas a gente tem para falar com o casuísmo da situação. Então, primeiro, eu sempre fui contra. Eu acho que o SAI funcionava bem, recrutamento restrito, e aí houve a abertura. E essa abertura, para mim, ela é nociva. Ela é nociva no tempo. Ela não é nociva de um dia por outro. Porque, como Vossa Excelência disse, né, o SAI permanece, as pessoas vêm e vão, mas o resto permanece. Por que, vereador Idelmínio, esse projeto, para mim, ele é emblemático? Porque, primeiro, eu precisava fazer algumas perguntas. Por exemplo, se o Rodrigo Bicalho, se tem um decreto, lei, que o colocou no SAI a partir do dia 25/3, ele está lá ilegal. Ele está lá ilegal. Há uma improbidade administrativa. Nós estamos votando um projeto de lei para legalizar uma situação que já está ilegal. E aí, com isso, e aí, né, desculpa até se eu estou falando alto, mas eu queria falar até com a máxima serenidade, até porque o secretário de governo está aqui. Isso mostra, senhor secretário, que a administração do Anjo começa a ter pequenos problemas. Começa a mostrar que a equipe de vocês está com dificuldade. Começa a mostrar as críticas que nós fizemos aqui a respeito daquela reforma administrativa. Porque vocês não estão conseguindo enxergar o todo. E veja que não é o senhor prefeito, né? Vou aqui, né, defender o Anjo. São os seus assessores. Né? Existe alguém, se é que tem um decreto que ele está lá,
ele está ilegal, isso é improbidade administrativa, no meu entendimento. E outra coisa, quando vocês descobriram que isso existia, na minha avaliação pessoal, o que tinha que ter sido feito é exonerado o Rodrigo Bicalho. Entendeu? Então, olha só, desculpa até citar o nome, mas é uma situação casuística. Então, olha só, eu queria discutir essa lei mais, né, infelizmente, né, até porque nós temos que consertar essa situação errada. Nós estamos aqui 10h20 da noite fazendo essa reunião, agora eu queria discutir. Porque, por exemplo, eu penso, Geraldinho, já que não pode ser engenheiro, como também na pressa, sim, a gente acabou colocando lá em 2012, eu de novo questiono a questão da segmentação profissional. E aqui me pergunto, será que um servidor, ou será que um profissional de ensino médio, ele não seria capaz de gerenciar a diretoria de lixo do SAAI? Está segmentando de novo? Não, tem que ser engenheiro, só engenheiro que entende disso. Bom, não sou nem contra, gente, que tenha um profissional da administração, desde que ele tenha um técnico, pode ser um técnico de nível médio. Nós temos aí no mercado técnicos de nível médio que tem expertise em resíduos sólidos. Ora, essa casa votou um decreto, aqui, não sei nem se nós alteramos, para que nós contratássemos um profissional que não tinha curso superior. O nosso saudoso Zé Paulo Santana, que tanto nos ajudou, que tanto nós brigamos com ele, não é verdade? Que ele brigou, que nos ensinou, que coisa nós entendíamos, não entendíamos. Mas ele tinha expertise, ele sabia, ele tinha experiência de 30 anos, ele podia dar aula para quem tivesse curso superior, ou até mesmo mestrado e doutorado, naquilo que ele entendia. Então, esse projeto, ele é complicado. Eu digo que ele é emblemático nesse sentido. É um desses projetos que me deixa com a saia justa, se eu não usasse saia. Pois não, vereador. Colega, com todo respeito. Pois não. Ao senhor, eu vou falar para o senhor uma coisa. Só que aí está o problema do SAI. O SAI tem quantos anos que está cuidando dos resíduos nossos? Então, o SAI também, no resíduo, ele é uma criança. Sim. Esse que é o problema. Então, o funcionário que está no SAI, ou qualquer um deles, também, com todo respeito a eles, de certa forma, não teria capacitação pelo tempo que o SAI está gerenciando o nosso resíduos. Então, isso é uma coisa até difícil. Esse projeto, eu até achei que eu até vou votar a favor, para ser honesto, por quê? Para mim, está dando uma certa liberdade para contratar até uma pessoa na área ambiental, formada em meio ambiente, que aí só tem um engenheiro. Eu acho que para mexer com o lixo, no meu modo de ver, teria que ser uma pessoa formada na área ambiental. Eu penso assim, entendeu? Okay. Então, assim, para mim, está abrindo um leque para dar oportunidade para mais profissionais da área. Agora, já fala que nós fazemos o que nós estamos atuando hoje. É política. É política. E a realidade, com todo respeito ao secretário de governo que está aí, o prefeito tem que fazer a política que favorável não só ao município, para ele. Eu penso que ele está fazendo isso. Eu espero que o profissional que vai pôr preste. Porque se ele não prestar, eu vou bater nele nessa casa. Eu vou fazer o que eu sempre faço. Se é bom, eu falo que é bom. Se é ruim, eu falo que é ruim. A minha ideia é essa. Obrigado. Colega. Eu sei que meu tempo já esgotou, senhora presidente, mas só para dizer o seguinte, né, quando eu disse da segmentação profissional, eu não disse que exclusivamente tem que ser um profissional do SAAI. Se já é de recrutamento amplo, então nós podemos ter pessoas com expertise. Pode ser dentro do SAAI ou fora dele. Senhora presidente, meu tempo esgotou, não dá para eu tecer mais comentários, mas eu fico por aqui, então. Obrigado e boa noite. Vereador Luiz Eduardo. Depois que é você. Senhora presidente, vejo com uma certa preocupação quando a gente não segue uma linha de raciocínio que busque a eficiência do serviço público. Não há como administrar sem que se faça a política de alcançar metas. E nesses poucos dias, a gente já vê uma transformação bastante significativa em relação à política de resíduos sólidos, principalmente na coleta e na varrição no município de Viçosa. É impossível que a gente alcance esse objetivo sem que haja
uma determinação para a escolha de determinados atores, como bem dizia Marcos Magalhães, para poder administrar qualquer setor público. Então, vejo hoje que o vereador Geraldinho Violeira apresentou uma sugestão, que é uma sugestão de nível do processo legislativo, onde nós temos a clara definição de que, para aquele setor, será contratado um profissional de nível superior. Sendo um cargo de confiança, sendo o prefeito uma pessoa que busca uma maior eficiência, ele poderá optar, como disse ele, por um profissional que tenha formação superior de qualquer área. Então, na técnica legislativa e dentro do procedimento que poderá ser dado para outros que irão ocupar em outras ocasiões e com outros prefeitos, eu acho que a indicação que fez o vereador Geraldo Desdeudite é de suma importância. Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Paulinho Brasília. Vereador Marcos Nunes foi feliz, e o vereador Sávio também foram felizes quando falaram de Bicalho. Bicalho é um profissional do primeiro time. Vejam hoje como está a gestão do Hospital São João Batista, que ele voluntariamente trabalhou durante todo esse tempo. Então, um profissional centrado. O Hospital São João Batista, durante 15 anos, o hospital ficou devendo e sem dinheiro em caixa. Bicalho sai agora, mas ainda continua dando uma assistência ao hospital. E o hospital já começa a ter receita, já começa a fazer um caixa. Então, Bicalho é um profissional que está indo para o SAAI e já está mostrando serviço. Já tem vários projetos dele lá dentro que já estão dando certo. Então, nós estamos colocando ali, a administração está colocando ali, um profissional capacitado e gabaritado, um profissional que vai dar um outro norte ao SAAI, sem desmerecer todos que passaram por lá. Mas estávamos precisando de fôlego novo. E esse fôlego novo chegou, que é Bicalho. Peço aos colegas para votarem a favor desse projeto, por gentileza, para que a gente possa realmente gerir melhor essa parte do SAAI. Peço aos colegas que votem a favor. Vereador, professor Idelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria aqui de complementar algumas falas. Primeiramente, aqui, reforçar o que o vereador Marcos Nunes colocou, né? Eu acho que foi um erro tremendo a abertura que se deu dentro do SAAI em relação à criação de cargos políticos, né? Realmente, aquela discussão que eu sempre faço nessa casa e que outros vereadores também colocam, é que a gente precisa ter, em qualquer área da administração, na verdade, uma ação de Estado e não uma ação de governo, né? A gente quer que, independentemente de quem seja o prefeito, seja o secretário, as coisas caminhem, as coisas andem, e para isso a gente precisa de pessoas técnicas trabalhando, né, nas mais diversas secretarias e departamentos do nosso município. E aí, o vereador Paulinho Brasília e demais colegas que aqui fizeram a defesa, né, desse projeto, eu coloco que eu acho que foi com a maior das melhores intenções, né, ao chamar o Bicalho para poder atuar lá dentro do SAAI. Né, realmente, todos aqui que conhecem, eu tive a ocasião de participar de algumas reuniões com ele, já ouvi falar muito bem do trabalho dele lá dentro do hospital, né, e eu acho que realmente é importante nós termos, né, esse profissional trabalhando dentro do SAAI. Mas, ao mesmo tempo, vereador Paulinho Brasília, a gente não pode fugir da impessoalidade da lei.
né, que foi muito bem abordada aqui pelo nosso colega Sávio José. Se é importante nós termos, Paulo em Brasília, neste momento dentro do SAAI, um profissional administrativo, né, tecnicamente qualificado, que a gente então o coloque dentro de um cargo que já exista, né, com essa predisposição. E, ao mesmo tempo, a gente colocar dentro do gerenciamento dos resíduos sólidos aquele profissional que trabalha de maneira específica em relação aos resíduos. Então, o que eu quero aqui colocar de forma muito resumida, vereador Paulo em Brasília, né, e não menosprezando em momento nenhum, ao contrário, enfatizando a qualidade do colega que já, inclusive, começou a trabalhar ali, eu iria sugerir o seguinte, que, primeiramente, se ele está trabalhando lá com base já numa determinação do executivo, né, por meio de um decreto, de uma portaria, ele trabalhando nesse cargo, eu recomendo imediatamente exonerá-lo. Primeira coisa, porque ele está incompatível com o que é a administração pública. Se ele é tão importante, e eu acho que ele é importante, como um gás novo, uma cabeça nova dentro do SAAI, para fazer o SAAI funcionar em relação aos resíduos, em relação a várias outras questões, que o contrate, então, dentro de um cargo que realmente ele preenche todos os requisitos. Então, dessa maneira, eu gostaria, né, que o Executivo assim pensasse, né, a gente quer ele enquanto pessoa técnica trabalhando dentro do SAAI, mas que seja respeitado em pessoalidade da lei. Né, dentro lá dos resíduos sólidos, né, eu acho que tem que ser aquele formado em engenharia ou especialização na área de resíduos sólidos. E que se assim for a intenção do Executivo em manter, e eu acho que deveria mantê-lo lá dentro do SAAI, né, que o faça dentro de uma área realmente compatível com a sua formação, para não cair numa improbidade administrativa. Né? Então, dessa maneira, com essa forma de construção aqui do projeto, eu também não me sinto confortável em votar uma lei que está sendo construída não de maneira impessoal. Muito obrigado, boa noite a todos. Em discussão? Pois não, vereador. Em entendimento desse humilde vereador e acompanhando o pensamento do vereador Luiz Eduardo, e dizer, senhor Luiz Eduardo, o senhor conheceu meu pai por um grande período, ele humilde com a sua 4ª série, foi prefeito de Viçosa. Eu peço vista ao projeto. Pedido de... ainda em discussão, eu só queria... Não vou usar a tribuna. Ainda em discussão, vereador? Pedido de vistas em discussão. Eu quero discutir rapidamente, senhora presidente. Olha só. Peraí, vereador. Desculpa. Eu estou colocando o projeto de vistas em discussão. O projeto de vistas, é isso? Vai discutir as vistas? Exatamente. Então, vamos lá. Obrigado. Então, é o seguinte, eu gostaria de solicitar, eu acho, viu, senhor líder do prefeito, bastante coerência que o vereador Geraldo Deusdedit peça a vista do projeto. Por quê? Primeiro, eu acho que, aquilo que eu coloquei, a minha opinião é essa, eu acho que, se existe uma portaria, ele devia ser exonerado. Eu acho que essa casa, ela não pode, não vou usar a palavra compactuar, mas eu não estou achando uma palavra melhor, com essa história da gente legalizar um mal feito do prefeito. Então, eu queria que o prefeito arrumasse lá, para depois a gente legalizar aqui. Então, veja bem, eu não sou contra a gente fazer alteração na lei. O problema é essa alteração pontual, aquela discussão que nós estamos fazendo, para resolver um problema errado que o prefeito fez. Então, assim, eu acho que nós ficamos muito reféns nessa situação. Então, eu já estava pensando nisso, então eu acho que não tem problema nenhum, sabe? Exonera o rapaz, daqui a pouco contrata ele de novo, enquanto isso a gente teria tempo de votar o projeto de lei. Eu estou falando isso, senhora presidente, porque eu acho que a gente corre o risco de a gente não ter a maioria absoluta e o projeto não passar. E eu entendo, não sou contra o profissional que ele teria que passar, mas não nessa condição que está aqui agora. Obrigado. Só um pouquinho. É porque o projeto, ele foi pedido urgência, reunião extraordinária. Então, assim, vistas não pode ser pedido ao projeto.
o que pode ser feito é retirada do projeto pelo líder do prefeito. Vistas não pode ser pedido. Entendeu? Então, essa é uma questão que fica aqui esclarecida. Vistas ao projeto não pode pedir. Então, ou nós vamos retirar o projeto, e o líder do prefeito vai retirar o projeto, ou nós vamos, então, votar o projeto. Senhor líder, há uma questão de ponderação das partes, todas elas estão ponderando, não há nenhuma afronta ou qualquer discussão que não seja benéfica. As sugestões, todas elas são sugestões de diálogo, de um discurso maduro e proveitoso para o município. Então, acho que é hora de termos maturidade. Eu só queria colocar que, nesse sentido, eu ia até, na discussão anterior, colocar, para mim, as coisas não se diferem tanto, né? Na medida também que nós tínhamos aí um SAI com servidores efetivos, só restrito, a gente só vivia troca de cadeiras também. Isso eu não tenho dúvida. Senhora né? presidente. E aí, só um pouquinho, vereador, só nesse sentido eu penso que as discussões que vêm postadas nesse momento são discussões pautadas no amadurecimento do grupo político, independente da situação partidária. Então, acho que é importante a gente também amadurecer nesse sentido. Senhora presidente. Só questão de ordem, eu havia solicitado antes do senhor. Eu quero colocar aqui o que o vereador Luiz Eduardo colocou, e colocou muito bem, realmente é uma discussão madura. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente querendo que o município caminhe dentro de uma qualidade técnica, né? A gente entendeu a qualidade do profissional que existe lá, só que existe uma incompatibilidade, né, no que diz respeito à função exercida por ele em relação àquilo, né, que a lei traz. Né? Então, eu entendo, o vereador Paulinho, a preocupação do Executivo em colocar pessoas qualificadas lá dentro, né? Mas tem que ser realmente dentro daquele cargo que vai ser compatível com a formação. Agora, criar a situação é difícil para a gente legalizar algo que está incompatível. Nós queremos auxiliar o Executivo, por isso que o vereador Marcos Nunes colocou, nós queremos que o Executivo faça a correção de maneira legal e mande para essa casa uma segunda opção. Não é por isso que o vereador aqui, Geraldinho da Violeira, se posicionou, né? E aí até respeitando o que seria um pedido de vista do vereador Marcos Nunes, já que nós não temos a vista, o que seria próximo disso seria a retirada do projeto. Então a gente espera, né, que o senhor faça isso e que então o Executivo pense de uma maneira bastante madura, né, que caminho ele vai tomar e que traga para essa casa para que a gente faça uma nova discussão a respeito do tema. Senhora presidente, posso falar agora? Sim. Mantenha o projeto. Mantém o projeto? Bom, então, se é para manter o projeto em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto rejeitado. Bom, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada essa Senhora reunião. presidente, espera aí. Não. Vereador Geraldinho está fazendo parte da sessão, ele só está apenas ausente. Não, mas espera aí. Não, nós estávamos em regime de votação. Ele deveria estar aqui dentro para a votação. Né? E é uma reunião extraordinária onde não necessariamente ele estaria obrigado a estar aqui dentro para votar. Então, com isso, nós encerramos a reunião extraordinária.